Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma reprodução da nossa aula sobre saúde pública. Discutimos e vamos rever agora o que é a saúde pública e quais seus modelos pelo globo, especialmente agora durante a pandemia. Com a pandemia do novo coronavírus, os sistemas de saúde de todos os países atingidos pelo vírus estão sendo testados. O alto nível de contágio e a velocidade com que a doença pode se agravar têm contribuído para inflar o sistema de diversos países até que entre em colapso. A demanda tem sido tão alta que os sistemas de saúde vigentes não estão sendo capazes de suprir tudo que tem sido necessário. As consequências do vírus têm sido diferentes, variando de país para país, refletindo a eficiência ou não de cada sistema vigente de saúde pública. A atual pandemia vem atingindo magnitudes inéditas na história recente da humanidade. Ainda assim, há nações que conseguiram responder de forma hábil, como Taiwan e Nova Zelândia, que juntos possuem menos de 20 mortes pela Covid-19. Lembrando que esses dados são de abril e eles estão desatualizados. É preciso acessar o material indicado pela professora para que vocês tenham dados atualizados. Saúde pública costuma se referir a formas de agenciamento político-governamental, programas, serviços e instituições, no sentido de atender demandas de saúde da população como um todo. É diferente de sistema público de saúde, que é uma forma específica de agenciamento da saúde pública. Ela usa do financiamento público, geralmente através de impostos. Para a gente entender sobre a saúde pública no Brasil, a gente precisa entender também como era o país antes do SUS. Anterior ao Sistema Único de Saúde, só era atendido quem tinha carteira assinada, contribuía para a Previdência e, portanto, fazia parte do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, criado em 1977. Para os que não tinham carteira assinada, existiam programas específicos do Ministério da Saúde ou das secretarias estaduais e municipais, como vacinação e combate a alguma doença específica. Caso contrário, era preciso pagar por um plano privado ou buscar atendimento em instituições filantrópicas. Segundo dados do IBGE, 7,1% da população era economicamente ativa em 1934, ou seja, menos de 10% da população tinha acesso ao INAMPS. Esse sistema de saúde exclusivo para os trabalhadores surgiu de uma pressão de indústrias e grandes empresas do país para que seus funcionários não perdessem dias de trabalho e que, caso doentes, pudessem retornar ao serviço com mais agilidade. Ou seja, era uma política com viés econômico e não pelo bem-estar do cidadão. E agora vamos entender como é o nosso SUS. Ele foi instituído e formalizado pela Lei 8.080, de 1990, e vinha sendo idealizado e discutido desde as definições sobre saúde na Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O nosso SUS foi inspirado no modelo britânico do NHS. Quais são os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e equidade no serviço público. A universalidade refere-se à gratuidade do serviço. A integralidade refere-se ao serviço amplo, desde a prevenção até o tratamento de doenças. E a equidade se refere a tratar o indivíduo como ele deve ser tratado, por suas demandas pessoais. Com a criação do SUS, a saúde deixa de ser um problema individual e se torna um bem público. E quem tem direito ao SUS? Todo e qualquer brasileiro. Hoje a população brasileira é de 210,5 milhões de pessoas. O Brasil é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que conta com um sistema público universal e gratuito. Mesmo com a gratuidade, 47 milhões de pessoas contratam planos privados, na esperança de abdicar dos serviços públicos, tidos como superlotados ou insuficientes. E quais são os serviços oferecidos pelo SUS? Aqui a gente consegue entender melhor sobre a integralidade do sistema. O SUS não é apenas atendimento médico, mas também vigilância em saúde e fornecimento de medicamentos. Operam no SUS SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Programa Nacional de Imunização e o RENAME, Relações de Medicamentos Essenciais. Agora vamos ver como é a saúde pública no resto do mundo. O Reino Unido possui o NHS, que foi o que inspirou o nosso SUS. Ela é a sigla em inglês para Sistema Nacional de Saúde. É um sistema público de saúde mantido há 72 anos com impostos. Foi criado em 1948, 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, com o Reino Unido devastado. Seus princípios são
que atenda a necessidade de todos, que seja gratuito e que o acesso seja medido pela necessidade do paciente, muito similar aos princípios do SUS. O sistema oferece atenção universal em saúde em todo o território nacional, que no caso do Reino Unido se estende pela Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, além de remédios gratuitos para uma lista de doenças e para alguns grupos. O NHS é a organização da qual os britânicos mais se orgulham. Como é o sistema no Canadá? O sistema de saúde canadense é exclusivamente financiado pelo Estado. Ninguém paga pelos serviços e todos os residentes têm acesso aos mesmos médicos e tratamentos. No entanto, os serviços têm execução privada. A maioria dos hospitais e clínicas são particulares. Os planos de saúde privados existem para cobrir serviços não prestados pelo governo. Na Suécia, o sistema de saúde sueco é universal e financiado majoritariamente por impostos. Cobre quase todos os serviços, mas os cidadãos devem contribuir pagando uma pequena parcela. Alguns grupos podem usar os serviços completamente de graça. Na Austrália, existe o Medicare, sistema de saúde universal que oferece amplo serviço de saúde para todos os residentes. É administrado pelo governo federal e financiado com impostos. Há também planos privados que complementam o serviço público. O sistema também subsidia a maior parte dos medicamentos e grande parte dos custos de hospitais e médicos privados. E na França? A saúde pública francesa funciona por meio do SHI, o Seguro Obrigatório de Saúde, universal e compulsório para todos os residentes. Os trabalhadores contribuem mensalmente com o fundo e grupos em situação de vulnerabilidade têm a cobertura do SHI sem necessidade de contribuição. Há também planos privados e complementares. Há outros países que também possuem um modelo de sistema público universal de saúde. Exemplos são Dinamarca, Espanha, Portugal e Cuba. Como dito anteriormente, o Brasil é o único país no mundo com um sistema de saúde universal e gratuito que atende mais de 200 milhões de pessoas. Os demais países populosos, por sua vez, possuem outros modelos para atender a demanda de saúde pública. Veja a seguir. China. O sistema público de saúde não é gratuito. É financiado em conjunto por empregados, empregadores e pelo governo. Além de financiar o seguro-saúde, os pacientes pagam taxas pelos atendimentos e medicações prescritas, que pode ser reembolsado posteriormente. Existe, além dos seguros públicos, os seguros privados. Em 2011, a população coberta pelo seguro público passava de 95% do total. O sistema de saúde chinês era universal e gratuito até a década de 80. A partir daí, ocorreram diversas reformas. Nigéria. Em 1999, o governo federal criou o NHIS, National Health Insurance Scheme, um órgão que funciona como um plano pré-pago. O valor fixo é pago e destinado a HMOS, Organizações de Manutenção em Saúde, que administram os hospitais e clínicas da Nigéria. O sistema no país é precário devido à corrupção governamental. Índia. O acesso à saúde é um direito constitucional na Índia, mas lá não há um sistema universal como o SUS. Em 2018, 70% dos custos com saúde eram pagos pelos pacientes e essa foi a causa de quase 7% da população estar abaixo da linha de pobreza. No mesmo ano, foi implantado o Modicare, um programa que oferece até 500 mil rúpias anuais, cerca de 28,8 mil reais, para tratamento hospitalar para a população pobre. Estados Unidos. Não há sistema universal de saúde e é necessário pagar por atendimentos ou remédios. Em hospitais, o paciente não pode ser atendido se não tiver plano de saúde, o que é o caso de 10% da população norte-americana. O governo subsidia planos de saúde para alguns grupos de risco, no entanto, mesmo para eles, o atendimento e remédios não são de graça. De acordo com o American Journal of Public Health, 66,5% dos pedidos de falência nos Estados Unidos entre 2013 e 2016 estavam ligados à dívida de saúde. Indonésia. Em 2014, foi criado um programa de saúde pública, o JKN. O atendimento é feito por meio de seguros oferecidos pelo governo, com cobertura e preços variáveis, para cada indivíduo. Em alguns casos, o seguro é de graça, como para populações vulneráveis. Vacinas básicas gratuitas são oferecidas para bebês e crianças em idade escolar. O atendimento em unidades básicas tem custo mais acessível, mas serviços mais complexos são bastante caros. Paquistão. O sistema de saúde paquistanês é fortemente privado. Em 2015, 65% da população rural não tinha acesso a instalações básicas de saúde ou serviços de qualidade. Cerca de 51% da população não tem acesso a serviços básicos de saúde. O sistema público de saúde é descentralizado, podendo variar de região para região.
Também em 2015, o primeiro-ministro do país lançou um Programa Nacional de Seguro de Saúde, voltado a famílias vivendo abaixo da linha de pobreza, que atualmente atinge 4,7 milhões de pessoas no país. O que podemos aprender com a pandemia? O novo coronavírus é fácil e rapidamente transmissível, o que faz o número de casos aumentar de forma exponencial em todo o mundo. Cerca de 15% dos acometidos pela Covid-19 apresentam sintomas mais graves da doença, e cerca de 5% chega a precisar de internação, muitas vezes a UTI. Em termos de saúde pública, sem a vacina, o novo coronavírus é uma ameaça para os sistemas de saúde existentes pelo globo. Nenhum país estava completamente preparado para a pandemia. O que está por vir depende quase que exclusivamente das medidas governamentais tomadas. Um exemplo de medida é o caso dos países que decretaram quarentena mais cedo e fizeram testes em massa, como Alemanha e Coreia do Sul, que hoje têm maior controle sobre o espalhamento do vírus. O que vemos no Brasil são medidas distintas entre os governos federal, estaduais e municipais, o que é prejudicial para o combate ao vírus. O ideal seria uma unidade entre todas as instâncias do governo do país. O Brasil, mesmo que seja o único no mundo com um sistema universal e gratuito para mais de 200 milhões de pessoas, sofre com os baixo investimento e escateamento do sistema de saúde. De acordo com o relatório do Banco Mundial de 2017, mais da metade dos gastos totais com saúde no Brasil são financiados para o sistema privado. No país, a despesa pública com saúde representa 48,2% do total, enquanto a média entre os ingressantes na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é de 73,4%. Entre as nações com condições econômicas semelhantes, o Brasil está acima da média dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é 46,5%. Os gastos públicos com saúde no Brasil somam 3,8% do Produto Interno Bruto, o nosso PIB, o que coloca o país ligeiramente acima da média da América Latina, que corresponde a 3,6% do PIB, mas bem abaixo da média dos países desenvolvidos, que é de 6,5% do PIB. Para que os gastos com saúde continuem crescendo nos próximos anos, por outro lado, o governo terá que cortar outras despesas. Isso ocorre por conta da regra do teto de gastos, proposta pelo governo do presidente Michel Temer em 2016 e aprovada pelo Congresso Nacional. A pandemia tem deixado vários países em uma grave situação de saúde pública. Muitos sistemas foram ao colapso. O que tem acontecido no mundo todo deve servir de indicação para que os modelos vigentes não são suficientes para lidar com momentos de crise. Então, vamos pensar, o que um sistema de saúde deve se ater? Ele deve se ater a situações inesperadas, mas que a partir de agora devem ser pensadas, como uma pandemia que sobrecarrega os serviços de saúde. Deve se ater também ao envelhecimento populacional e o que isso pode acarretar. Também ao atendimento universal, especialmente em situações de alta transmissão de doenças. E, principalmente, um sistema de saúde deve se ater à prevenção, porque a prevenção poupa a saúde da população e diminui os gastos na área, uma vez que os tratamentos, sobretudo para a população mais velha, são mais caros lá na frente. Esse é o roteiro da aula. Para vocês aproveitarem o conteúdo da melhor forma possível, é recomendada a leitura dos slides e assistir ao vídeo que vocês estão acabando de ver agora. Também assistir a aula do professor Hansen no Descomplica e a leitura de série de textos no Politize disponível no Drive. Todas as palavras em destaque são hiperlinks, é só você clicar nelas e aí você cai no material recomendado. É isso, galera, bons estudos!